Boa noite, galera abençoada do Brasil. Estamos aqui mais uma vez para juntos compartilhar um tema nessa noite. Eu andei meio sumido aí do YouTube, falta de tempo, mas agora esse ano nós vamos iniciar com alguns textos aí para nós examinarmos. É mais um estudo. E o tema nessa noite, meus irmãos, estamos no novo céu e na nova terra. Mas o que é isso, Simar? Que novo céu e nova terra é essa onde nada mudou? Mas qual é a sua concepção de novo céu e nova terra? Nós vamos fazer algum examinar a Escritura dentro desse estudo essa noite. Mateus capítulo 5, versículo 18, que vai dizer assim: porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passe, de modo nenhum passará da lei um só ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Então, Jesus ali disse que enquanto não passasse o céu e a terra, nem um jota e nem um tio iria omitir da lei até que tudo se cumpra. A pergunta que eu fiz a um irmão esses dias é essa: a lei ainda vigora? Aí ele disse: não. Então o céu e a terra já passou. Porque se o céu e a terra não tivesse passado lá no ano 70, na queda de Jerusalém, a lei era para continuar hoje. Então, a lei hoje, ela é válida na sua congregação? Em algumas até é, que defende aí alguns requisitos da lei. Mas a Bíblia diz que Cristo foi o fim da lei. Então, a lei, enquanto ela não se cumprisse totalmente, o céu e a terra não iria se passar. Já que a lei se cumpriu lá na cruz e ela perdurou algumas profecias até o ano 70, na queda de Jerusalém, então o velho céu e a velha terra passou e tudo se fez novo. É o que Jesus diz assim: qualquer, pois, que violar um deste mandamento, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, o que Jesus estava querendo passar para aqueles que estavam ouvindo a sua palavra? Que aquele que ensinasse o quê? A lei de Moisés. Porque enquanto ela não passasse, eles não poderiam ensinar outra coisa. Chegava alguém para Jesus e disse: o que eu faço para me ser salvo? Ele: tem observado os mandamentos. Quando é que a lei iria se cumprir? Quando o sangue dele fosse derramado na cruz, e ele iria fazer uma nova aliança. Com quem? Com a casa de Israel, com a casa de Judá e a casa de Israel. E nós vamos percorrer algum texto aqui, meus irmãos, para você entender o que significava um novo céu e uma nova terra. Porque a maioria dos cristãos hoje, eles têm na mente, igual eu tive há 20 anos, que um dia nós iríamos para um novo céu e uma nova terra. É isso que nós tínhamos em mente. Mas graças ao nosso bom Deus, que hoje nós conseguimos tirar esse engano da nossa cabeça que um dia foi colocada. Como, Simar, que aconteceu isso? Examinando a Escritura. Nós vamos ver que Jeremias capítulo 22, 29. Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Versículo 30. Assim diz o Senhor:
Quando for feita a contagem do povo de Judá, Conias deve ser registrado como um homem que não teve filhos, a sua vida não valeu nada, e a dos seus descendentes também não vai valer. Por isso, nenhum deles vai se assentar no trono de Davi para reinar em Judá. Então, quando a expressão ouve, ó terra, ouve, ó céu, não significava que era o céu e a terra que estavam ouvindo a palavra, mas era Judá e Jerusalém. Ouve, ó povo, ouve, ó céu e ouve, ó terra. Então, isso era uma metáfora para falar para o povo. Eles conheciam isso bem. Agora, hoje não. A maioria hoje da população que segue o cristianismo, eles têm na mente, e isso nunca vai acontecer, que um dia eles vão para um novo céu e uma nova terra. Enquanto nós entendemos hoje, aqueles que defendem a escatologia consumada, que isso já é real há 2000 anos de história. E a igreja estão por aí pregando que a nova Jerusalém vai descer um dia do céu. Nós vamos continuar aqui, que está muito interessante. Isaías capítulo 1, versículo 1. A visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Então, Isaías teve uma visão a respeito de Judá e Jerusalém. Nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Então, ele teve uma visão com aquelas duas tribos. Aí o que vem dizendo a palavra do Senhor no verso 2: ouve, ó céu, e dá ouvido, ó terra, porque falou o Senhor, criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Então agora o profeta não diz: escuta Israel, escuta Judá. Ouve, ó terra, e dá ouvido, ó céu. Então eles pegam essa palavra, que é levar para o literal, e vai esperar que um dia um novo céu e uma nova terra vai vir literalmente. E vai para onde esse novo céu e nova terra? E essa velha terra vai acontecer o que com ela? Vamos continuar. Isaías capítulo 65, versículo 17. É muito interessante, porque aqui você vai entender. Aquele que não entendeu ainda a concepção de um novo céu e a nova terra, nesse estudo você vai ficar esclarecido e você vai partir daí para frente, você vai conseguir entender que a concepção de uma nova Jerusalém era apenas uma mudança de aliança. Não, isso não é literal, não era literal. Versículo 17: pois eis que eu crio novo céu e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, a profecia de Isaías agora para Judá e Jerusalém é que Deus iria criar uma coisa nova. O que, Simã? Um novo céu e uma nova terra. Isso é literal. Para 99% do cristianismo é literal. Mas para um povo hoje que vem buscando conhecimento, não aceitando o Deus da infância que nos ensinaram, elas vão entender que realmente elas foram enganadas e não é nada disso que se prega. Versículo 18: mas alegrai-vos e regozijai-vos perpetuamente no que eu crio, porque crio para Jerusalém motivo de exaltação, e para o seu povo motivo de gozo. Então o que Deus iria criar? Um novo céu e uma nova terra. Com esse novo céu e a nova terra que Deus iria criar, que era uma nova aliança, era um novo pacto que Deus faria com eles,
eles iriam regozijar. Eles iriam descansar no Senhor. Por que, Simar? Porque nesse novo pacto, Deus não precisava, as pessoas não precisavam mais ir ao templo para buscar a Deus. Deus mesmo iria morar neles. Versículo 19. E exultarei em Jerusalém e folgarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Mas Simar, se você for para Jerusalém, lá existe choro, lá existe clamor. Mas por quê? O que estava acontecendo no período da lei? As pessoas clamavam a Deus. Nós clamamos e o Senhor não responde. Nós pagamos preço e o Senhor não olha por nós. Nós choramos e o Senhor não atende. Eles não iriam precisar mais de choro, chorar no altar, de clamor, porque Deus mesmo iria vir e ia fazer morada neles. Versículo 20. E isso iria acontecer no novo céu e na nova terra que Deus iria criar para Judá e Jerusalém. É aqui que fica interessante, porque as pessoas pensam que no novo céu e na nova terra não haveria morte. Mas o texto vai falar que haveria morte sim. Então não é essa Jerusalém que o povo espera. Versículo 20. Não haverá mais nela quem? No novo céu e na nova terra que Deus iria fazer. Criança de poucos dias, nem velho que não tenha cumprido os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Então haveria morte na Nova Jerusalém. Mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então, nessa cidade, as crianças iriam completar a sua idade. Não iria morrer cedo, porque a faixa de Jerusalém e Judá, os jovens morriam cedo. Por quê? Porque era um povo que sempre estava em batalha e a lei também matava. Se você tivesse um filho, fosse judeu naquela época, e esse filho seu fosse rebelde, ele tinha que ser levado na congregação e ali ele era morto. O pai tinha que entregar, então não haveria mais essa maldição ali. 21. Eles edificarão casa. O que, Simar? Na Nova Jerusalém eles iriam edificar casa? Iria. Por quê? Porque Israel sempre edificava e vinha os inimigos e destruía tudo que eles tinham. Você lembra lá daquele texto que diz que o cara estava malhando trigo lá no lagar? Os medianitas vinham e destruíam tudo. Então é dentro dessa ótica bíblica que Deus iria fazer um novo céu e uma nova terra e o povo de Jerusalém iria habitar em segurança. E eles edificarão casa e habitarão, e plantarão vinhas e comerão o fruto delas. Então, a promessa que no novo céu e na nova terra, que era uma nova aliança, que Deus iria fazer com eles, eles iriam edificar, eles iriam plantar, e não outro iria comer, mas eles iriam comer do suor do seu rosto, ele ia comer da plantação que eles plantassem, porque Deus iria perdoar os seus pecados, nunca mais ia jogar na face deles, e eles iriam habitar naquela terra seguro. Versículo 22. Não edificarão para que outros habitem. Então, eles edificavam a casa antes, mas vinha a tormenta, vinha a guerra, vinha o pecado, vinha a rebelião contra Deus, e Deus levantava inimigos e destruía suas casas, e outros tomavam posse. Mas no novo céu e na nova terra que Deus iria fazer, eles iriam edificar, e eles mesmos iriam plantar, e iriam morar seguro. Isso era no novo céu e na nova terra. Enquanto hoje,
A população espera que vai vir do céu mesmo uma cidade quadrada, igual diz Apocalipse, e ela vai vir ataviada e o povo vai entrar nela e ali, meus irmãos, não é nada disso. Isso é linguagem de figura. Para você entender Apocalipse, você precisa entender o Antigo Testamento. Não plantarão para que outros comam. Lembra do medianita? Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Você sabe que idade vai uma árvore? E os meus escolhidos gozarão por longo tempo, não é eternamente, irmão. Era longo tempo, longo é vida longa. Das obras das suas mãos. Então eles iriam possuir tudo aquilo que eles construíam, um novo céu, uma nova terra, uma nova aliança que Deus faria com eles. Eles iriam habitar seguro e ninguém mais mexeria com eles. Isaías 66, versículo 22. Pois com os novos céus e a nova terra que hei de fazer, durarão diante de mim, diz o Senhor. Assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. Então, com o novo céu e a nova terra que Deus iria criar, onde o pecado seria perdoado, a lei seria cumprida, e eles iam ter segurança no Senhor. Versículo 23. E acontecerá que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Ué, mas como é que as pessoas iriam adorar diante de Deus? Porque, irmãos, Deus agora não iria habitar mais no templo. Toda a carne, quando o véu foi rasgado, todo mundo teve acesso a Deus. Esse texto está falando sobre isso. Eles não precisavam ir no templo mais, rasgar as vestes, jejuar, para que agora todos tinham acesso a Deus, aqueles que quisessem. 24. E sairão e verão os cadáveres dos homens que transgrediram. Transgrediram o que, Simão? A lei. Contra mim. Porque os seus vermes nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Eles serão um horror para toda a carne. Então, o que vai acontecer? No termo da lei, Deus traria um castigo para Jerusalém. Igual aconteceu. Jesus sempre queria livrar o seu povo do castigo que iria trazer sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata meus profetas, dia vai vir que você vai ser cercada, sitiada. É isso que Isaías estava dizendo. E aqueles que não aceitassem essa nova aliança, igual de Jeremias 31, eles transgressor, ele não teve Cristo como Salvador. E eles morreram ali dentro de Jerusalém, segundo a história. E os cadáveres deles foram jogados aonde? No fogo. Mas que fogo é esse? O templo, Jerusalém, pegou fogo. E eles morreram ali. Essa questão do Apocalipse, que o verbo não morria, isso aí estava fazendo a referência ao lixão de Jerusalém. Era jogado os cadáveres. Essa referência aqui do o verme não morrerá e nem o fogo apagará é uma referência de Apocalipse, mas de onde? Tirado do Antigo Testamento. Por quê? Era o lixão de Jerusalém, aonde jogavam os malfeitores, aonde jogavam os ladrões, aonde jogavam aquelas pessoas que era desprezado da sociedade, que era dado como maldito. Por isso que essa expressão, hoje as pessoas criaram o inferno dentro desse texto. Mas não entra nessa história, meu irmão. O inferno, nunca existiu esse inferno religioso. Gálatas capítulo 4, versículo 24 é muito interessante. Que diz assim: o que
se entende por alegoria? Pois essas mulheres são dois pactos. Olha o que Paulo estava pegando. Uma passagem lá de Abraão, Agar e a esposa legítima de Abraão, estava trazendo a memória dos israelitas, falando para eles o que entende como alegoria. Essas duas mulheres são dois pactos. Um do Monte Sinai, que dá à luz filhos para a servidão, que é Agar. O verso 25. Ora, esta Agar é o Monte Sinai da Arábia e corresponde a Jerusalém atual daquela época. Paulo, segundo a história, Paulo foi até 61, 62, 63. Então Paulo estava ali esclarecendo para os Gálatas, fazendo eles entender que aquelas duas mulheres, ele traria agora uma referência para eles entender uma nova aliança que Deus iria fazer com o seu povo. Atual, era no momento. Pois é escrava com seus filhos. Quem era escrava com seus filhos? Agar. E agora Paulo trazendo isso para Jerusalém, ele está dizendo que todos aqueles que estavam na Jerusalém atual, estavam debaixo da lei de Moisés, e todos que estavam debaixo da lei de Moisés, estavam debaixo de maldição, estavam sendo escravos pela lei. O 26. Mas a Jerusalém que é de cima, que é uma nova aliança, é livre, a qual é nossa mãe. Era a mãe deles. Então Paulo deixou bem claro aqui que a nova Jerusalém, nada mais, nada menos, era a graça de Cristo trazendo para eles uma nova aliança que Deus faria com o seu povo. Um novo céu e uma nova terra. Nada disso que as pessoas ficam pensando hoje, que um dia vai vir uma Jerusalém do céu, com milhares de anjos vindo e pousando na terra. Meus irmãos, não é nada disso. Hebreus capítulo 12, versículo 18. Olha bem. Pois não tendes chegado ao monte palpável, acesso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram rogaram que não se lhe falasse mais. Então Paulo está trazendo uma comparação da antiga aliança, falando para aquele povo: olha, vocês não chegaram mais aonde Moisés chegou. Agora vocês estão num lugar melhor. Vamos ver o que Paulo está dizendo. Porque não podia suportar. Quando Moisés subia ao monte, meus irmãos, ninguém podia suportar a presença de Deus. A coisa era feia. O monte tremia, era trovoada, era relâmpago, era tudo isso. Então Paulo está trazendo a memória deles, como Deus agia no Antigo Testamento. Porque não podia suportar o que se lhe mandava. Se até um animal tocasse ao monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo aterrorizado e tremo. No 22, Paulo está dizendo assim: mas tende chegado. Os cristãos vão chegar, ou eles já tinham chegado nessa cidade? Mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestiais e a miríades de anjos. Então Paulo ali está dizendo: meus irmãos, você não está mais na antiga aliança,
que matava, que feria, vocês já chegaram no Monte Santo de Deus. Aonde, Paulo? Na Nova Jerusalém, que era a mãe deles. E para terminarmos, meus irmãos, nós vamos para Apocalipse. Por quê? As pessoas esperam um novo céu e nova terra, baseado no Apocalipse. Mas por que não ensinaram a nós, desde o Antigo Testamento, o que Deus iria fazer com Judá e Jerusalém? Será que o novo céu e a nova terra era para nós, era para o planeta? Ou era uma promessa para Judá e Jerusalém? Mas sim, e aonde nós estamos? Meus irmãos, nós estamos no Brasil, primeiramente. E dentro dessa nova aliança que Deus fez com o seu povo, ali ele encerrou a todos debaixo do pecado, para usar de benevolência para com todos. Quando eu e você nascemos, nós já nascemos no mundo reconciliado. Sim, mas por que tantas pessoas vivem roubando, matando, fazendo isso, fazendo aquilo? Não tem nada diferente. O reino de Deus, meus irmãos, é paz, alegria e gozo no Espírito. A Bíblia diz que Deus traria um reino, mas no Espírito, carne e sangue não herdaria esse reino. E o que é o reino de Deus, Simã? Paulo diz lá em Romanos capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, alegria e gozo no Espírito. É uma nova aliança que Deus fez com o seu povo, aonde nós já nascemos agraciados, fazendo parte desse reino. Mas eu posso viver esse reino, Simã? Depende de você. Mas se eu não viver esse reino, você está vivendo num reino carnal, onde os seus desejos te dominam. E se eu morrer? Se você morrer, meus irmãos, a Bíblia diz que do pó nós viemos e do pó retornaremos. Mas o Espírito que habita em nós, Paulo diz isso muito bem, ele não vai para Deus, porque no Antigo Testamento ele ia. Hoje nós já estamos em Deus. É o que Apocalipse vai dizer. Apocalipse 21:1. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já se foram os primeiros céu e a primeira terra. Olha, você nota aí que encaixa direitinho dos textos que nós trouxemos para cá. Por quê? O que João está vendo? João está vendo, se você for voltar ao 20 lá, João está vendo o julgamento de Jerusalém, a destruição do templo, e depois disso tudo, ele viu o quê? Ele viu um novo céu e uma nova terra. Mas o que era isso? As velhas obras, a velha maneira de adoração a Deus já tinha passado. Agora João vê descer do céu, o quê? Um novo céu e uma nova terra. Ele viu mesmo. Isso era uma metáfora. Ele viu agora que Deus agora trouxe a paz, trouxe o seu reino, e Deus mesmo iria morar com eles. Voltando aqui no texto. E vi um novo céu e uma nova terra, uma nova aliança com o seu povo. Porque já se foram, as pessoas querem dizer que um dia isso vai se cumprir. Será que o autor não soube escrever? Já se foram, passado. O primeiro céu e a primeira terra. Quando a lei, meus irmãos, se cumpriu, e quando as profecias se cumpriu no ano 70, João estava vendo que o céu velho e a terra velha já tinha passado. Jesus disse, enquanto não passar o céu e a terra, os primeiros mandamentos, aquele sistema todo não passasse, a lei tinha que ser cumprida. Depois que a lei fosse cumprida, iria passar aquela velha maneira de adorar a Deus. Ia vir um novo céu e uma nova terra, uma nova aliança. Mas o primeiro céu e a primeira terra já passou. E o mar já não existe. Mas como é que o mar está aí? O mar aqui, irmãos, não é o mar fisicamente. Mar, se você for estudar na Bíblia, era multidões. Então o mar eram as nações que eram
zangada com a outra. Então esse mar, essa divisão que havia entre o povo de Israel e os gentios e as outras nações, já não haveria mais, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos. Paulo diz, agora a barreira já foi derrubada. O que era a barreira? A inimizade. Eram os mandamentos contidos, as ordenanças contidas em mandamento. Essa era a barreira. Então Paulo diz, agora já não tem mais. João viu isso. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, endereçada como uma noiva, ataviada para o seu noivo. O 3. E vi uma grande voz vinda do trono, que dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. O que era a nova Jerusalém, meus irmãos? Era um novo céu e uma nova terra. Era uma nova aliança. Era um novo mundo que iria começar, que Paulo já pregava. Não conformeis com esse mundo, com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Deus mesmo estará com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Está aí a nova Jerusalém. Mas se eu não acredito nisso. Não, você não tem que acreditar. Os textos mostram, desde os primeiros que nós lemos, que o novo céu e a nova terra era apenas um governo de Deus no coração dos homens. Quanto mais, meus irmãos, inscreve no canal. Meu canal ficou parado por alguns tempos, mas agora você pode dar um like e você pode também enviar essa mensagem para outras pessoas e se inscrever também e divulgar essa mensagem. Valeu? Paz e graça para todos.